Chamber, uma experiência tremenda que Deus tem nos dado, um privilégio maravilhoso que o Senhor tem nos dado. E cada episódio, eu vou ser sincero, eu estou sendo edificado nessa mesa, em tempo de conversar com alguns irmãos e ouvir. E eu não pensei que eu ia amar tanto esse tempo que nós temos tido. E eu espero que esteja abençoando a sua vida, eu espero que esteja encorajando a sua vida. E mais um episódio aí interessante que nós estamos dando uma certa continuidade naquilo que o Senhor tem nos dado. E hoje, mais uma vez, eu estou aqui com o pastor Schiner, né, para nós falarmos sobre esse cuidado de liderança, sobre esse coração. Vocês que talvez não ouviram o episódio anterior, eu te aconselho a ir lá e assistir o episódio anterior. Nós estamos falando sobre a necessidade de cuidar dos líderes, não só a necessidade de cuidar de líder, mas o coração de Deus para cuidar de liderança e como o Espírito Santo tem levantado um movimento, uma onda de cura, de graça, de favor em prol de líderes, e a gente crê que o Senhor tem preparado uma mesa, né? Eu amo esse texto, eu amo o Salmo 23, ele prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. E eu creio que o Senhor está preparando uma mesa de cura, uma mesa de graça, de óleo fresco para a sua vida. E fica ligado. E mais uma vez, pastor China, muito obrigado. Eu ia trazer uma xícara aqui da Harvest Field Church para a gente tomar um café. Falei, vou pôr a xícara da igreja concorrente, alguma coisa assim. E é sempre bom, muito bom ter você aqui, muito bom a gente estar junto e falar sobre esse assunto. E eu queria que você já desse aí o pontapé inicial, começa a puxar o assunto aí, vamos embora, a gente Legal. vai ver o que Deus fala aí. Muito bom estar aqui, Judson. Realmente acho que você falou uma coisa que é muito legal, que está cada dia emergindo para nós, né? Nos nossos encontros, a importância da mesa. Eu acho que isso aqui pode provocar todos nós, né, a termos momentos de mesa com amigos, para a gente estar trocando ideias sobre a palavra de Deus, sobre essas necessidades que nós como líderes temos, né? E que quantas vezes elas ficam escondidas, né? Porque a gente tem aquela capa de super-herói, né? A Liga da Justiça, né? Quando reúne pastores, parece que é a mesa da Liga da Justiça, né? Cada um tem uma super habilidade e a gente tem que defender ali o que está acontecendo na nossa igreja, os nossos projetos, né? Como a gente se envolve, né? Com aquele crachá, com aquele papel de pastor, né? E às vezes a gente esquece de ser gente, né? É verdade. E como é bom a gente ser gente, cara, ser humano, verdade, né? É verdade. Eu me lembro que o último episódio que nós gravamos, nós terminamos com a conclusão de que você que é líder e está passando por situação difícil, seja ele emocional, psicológico, qualquer coisa, você precisa reach out, né? Procurar ajuda, pedir ajuda. Eu acho que ainda continua sendo um dos maiores desafios. Eu falo por mim mesmo, né? A gente, não sei se é o orgulho humano, né, China? A gente fala, a gente ama, a gente adora, a gente fala que são transparentes, mas a gente tem medo de se expor, medo de ser vulnerável, medo de pedir ajuda. E eu acho que nós terminamos nisso, né? No outro programa, que você precisa de ajuda, pede ajuda. Eu acho que tem sempre alguém, eu acho que Deus sempre coloca alguém pronto para nos ajudar, né? Eu amo aquele texto que a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, haviam pastores que passavam a noite nas vigílias. Ou seja, sempre existem homens que estão acordados para chorar com você no meio da madrugada, para estar junto com você. E eu acho que uma das coisas muito importantes para líderes que precisam ser curados e sarados e que estão sobrecarregados é a revelação, é o entendimento de que tem alguém aí, tem irmãos que amam você, que amam a sua vida, que querem compartilhar isso e que querem te ajudar. E outra coisa, eu acho que aquilo que o apóstolo Paulo falou, ele disse... interessante, né? A gente normalmente, eu particularmente, crescendo na igreja, a gente sempre pensa o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele grita a humanidade dele. Ele fala, gente,
Eu passei, acho que ele é até mineiro, gente. Eu passei por uma luta, eu passei por uma luta que eu achei que eu ia chutar o balde. É o que ele fala, eu passei por uma luta que eu achei que não tinha como. Eu achei que era o fim. Aí daí a pouco você vê alguns versículos na frente e fala: agora eu sei que a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. E aí ele continua narrando, falou: o Senhor nos fez passar para isso, para que a gente possa consolar você com a mesma consolação que nós recebemos. Então eu acho que isso está no corpo de Cristo, né? Sim, e eu acho que pensando no apóstolo Paulo, a gente vê vários textos, né, até estudando sobre cuidado de missionários, de pastores, Paulo pedindo ajuda, Paulo pedindo orações, e Paulo, em determinado momento, falou: "Ah, me manda João Marcos, que ele me é útil." Muito bom. Mas se a gente pensar na vida de Paulo, né, Judson, nas escritas dele, em todo tempo a gente vai ver um companheiro com ele, que é Lucas, né? É verdade. Ele tem o fiel amigo, né, o doutor, né, que não é só o escritor, não é só aquele que está engajado com a obra, né, mas me parece que Lucas está engajado com o próprio Paulo, É né, verdade. como um esteio, como alguém de consolo, como alguém que está ao lado, sempre numa posição muito de amizade, né, de companheirismo, né? A gente vê isso nas entrelinhas, né, na vida do apóstolo Paulo. E é como você falou, quando a gente se reporta para o apóstolo, quando a gente se reporta para grandes homens de Deus, parece que a gente só vê a figura deles e daquilo que eles falaram, né? Mas tem alguém por trás, tem alguém ao lado, né? Tem alguém Não junto, tem né? como conseguir. É interessante que ele demonstra, ele é transparente, ele fala: alguns me abandonaram. Interessante isso, né? Ele Exatamente. tem um sentimento que muitos de nós pastores sentimos eu trabalhei com um cara há 10 anos, servi ele, daqui a pouco o cara me abandonou. Paulo tinha essa mesma, como é que se diz, frustração, e ele expõe isso, falando: eu passei por isso, eu fui abandonado, e eu acho que isso que você falou também, quando Paulo fala, ele pede oração. Eu acho que isso mostra que ele é um homem, que ele precisa Exatamente. de ajuda, que ele precisa do corpo, e que parte, eu acho que isso é uma das chaves, né, muito importante, não sei se a gente falou isso no outro episódio, que o corpo, na maioria das vezes, o corpo cura o próprio corpo, né? Exatamente. E nós muitas vezes não deixamos a graça do corpo fruir, a graça do corpo caminhar. Eu acho que a gente briga um pouco com aquela ideia do orgulho, né? A gente briga um pouco com a ideia do orgulho, que nós somos pastores, teoricamente, líderes, nós temos que ser humildes, né? Aham. Então, quando você fala de orgulho com um líder, automaticamente ele vai te responder: não, cara, eu não sou orgulhoso, né? Essa é uma resposta automática, mas talvez porque a gente não entenda o que está por trás do orgulho, né? Muitas vezes o orgulho que está atingindo as nossas vidas, né? Ele tem por trás elementos de aceitação, de rejeição, de, de ter que manter uma postura. Então, nem todo orgulho ele é arrogante, Aham. né? Ele inspira aquela arrogância, como a gente fala, uma pessoa orgulhosa é uma pessoa arrogante. Não, muitas vezes a pessoa orgulhosa é aquela que tem a maior capa de humildade, Aham, é né? verdade. Ou aquela que, poxa, eu não quero incomodar, eu não quero me expor, né? Porque a minha imagem é importante para o evangelho, para o meu pacto que eu tenho com Deus, com a minha comunidade, né? E eu acho que essa proposta que a gente está tendo de conversa é É. justamente para a gente É inte- desconstruir, é né? interessante, Tira, que muitas vezes a pessoa fala: nossa, pastor Júlio, vocês falam, né? Pastor Júlio, você é um homem tão humilde. Eu pensando: coitado, ele não sabe como eu sou, como eu luto com a minha carne, como o orgulho está impregnado Exato. nas nossas entranhas, como nossa carne grita. Eu acho que o apóstolo Paulo entendia isso. Ele fala: eu esmurro. Que Exato. loucura, velho. Aham. Eu esmurro o meu próprio corpo. Os monges entenderam errado, né? Acharam que era físico, mas é uma coisa dizendo: eu faço a minha carne calar. Davi falou: eu fiz com que a minha carne calasse como um bebê sendo desmamado, né, velho? Então, isso é uma loucura. A É. gente precisa entender que, seja apóstolo, profeta, mestre, homens de Deus, grandes homens, nós somos homens e nós somos parte do corpo. E nós não conseguimos sem
companheirismo, sem irmãos do nosso lado, sem transparência, sem abrir nosso coração. Isso é top, isso é maravilhoso. Isso é, como se diz, eu acho que é revigorante. Eu acho que tira um fardo, terrível do ombro de liderança, que eles dizem que não, eu não posso dizer para ninguém, não posso sair na minha posição de, e eu acho que isso cansa, né? Quando ele diz, não, eu sou homem, eu preciso da graça de Deus, como todo aquele pecador que acabou de converter, ele precisa tanto da graça como eu, que sou crente há 20 anos e 30 anos, eu preciso da graça de Deus todos os dias. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Vamos lá, China, fala mais aí. Eu Vamos queria lá. ler um versículo aqui Isso. que está em 2 Crônicas 14. Eu tenho uma ideia aqui, como você fala, né, Jutsu? Não sei se é heresia, vamos ver se é uma heresia aqui que eu vou dizer, mas aqui é o rei Asa, né? Um rei que reinou por muitos anos, né? Mais de 40 anos aqui. E parece que tem uma chave para a gente, para esse bate-papo aqui, que diz assim, olha: e edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. E o 7 diz: disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades e cerquemos com muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e demos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. O que eu pensei desse texto aqui? Eu acho que a gente constrói cidade, a gente constrói casas muitas vezes, né? Esse símbolo da casa, né? O nosso corpo, né? O nosso intelecto, a nossa vida, né? Como líderes, ele é o lugar, né? Onde a gente espera que Deus nos use, que a graça do Senhor venha, que a gente possa ser usado para abençoar pessoas. Mas me parece que toda casa precisa ter muro. Né? Toda casa, toda cidade bem construída, né? Ela precisa ter proteção, né? Então, talvez esse seja um ponto importante para a gente lidar conosco mesmo, quando nós nos colocamos numa posição de liderança, porque a gente tem aquela ideia da sobrecarga, que o pastor tem que levar uma sobrecarga, e eu acho que a carga é algo que diz respeito ao ministério pastoral, de líder, mas a sobrecarga não. Sobrecarga, né? Isso. Porque a palavra já diz, né? É algo que está além daquilo que a gente pode carregar. Né? E como é que a gente se defende disso? Então, como é que a gente se protege? Né? A casa precisa de proteção. Então, a casa pode ser muito bonita, você pode ter uma oratória muito legal, você pode ter uma igreja muito bacana, e a nossa preocupação aqui é com o coração dos pastores, né? Como é que nós estamos lá vivendo no nosso íntimo, né? Sem proteção, né? Sem muros, a casa fica desprotegida, né? Verdade. Então, não sei o que você pensa que poderiam ser esses muros, né? Essa proteção para a nossa vida, né? É verdade. Eu acho que interessante que em Jerusalém a primeira coisa a ser restaurada foram os muros, né? Você pega Neemias, né? Exatamente. Tem um versículo que eu amo, está em Miqueias, fala que agora chegou a hora de reedificar os meus muros. E eu acho que isso é muito importante. Essa é uma chave, reedificar os muros. E o que seriam esses muros no ministério? Vamos lá. Então, eu vou desespiritualizar as coisas aqui, né? Porque sempre quando a gente pensa numa restauração, a gente pensa em cura, né? É natural da gente pensar em quê? Vamos à oração, vamos à leitura da palavra, né? Você tem que ter um tempo ali com Deus de restauração e tem que expulsar demônio, às vezes. Todo esse tipo de coisa que está dentro do nosso cotidiano, né? Mas, até pela minha formação aqui de psicólogo, eu acho que Deus nos fez integral, né? É verdade. Seres integrais. Deus nos fez humanos. Come on. A gente não pode deixar essa humanidade desvalorizar aquilo que Deus fez. Né? Deus nos fez humanos. E a gente vê o próprio exemplo de Jesus ali. Eu gosto bastante de citar esse tempo, né? Quando Jesus, nos últimos momentos ali, antes de ir para o Calvário, ali para aquela dor tremenda, ele chama os discípulos, olha, estejam comigo, né?
E a gente sempre fala, né? Jesus não precisava de oração, né? Jesus precisava de pessoas perto, né? Então eu acho que esses muros, eu penso que alguns muros de proteção para nós são pessoas, né? São pessoas que podem estar ao nosso lado, né? E que tipo de pessoa para nós que somos líderes, né? Eu coloquei aqui, pensei num muro de 4 partes, né? Um muro que a gente pudesse pensar em pessoas como mentores, né? Primeira parte de um muro aí, né? Quem são os seus mentores, né? Quem são as pessoas que falam na sua vida, né? Isso é muito importante. A gente tem tantos grandes líderes aí e mesmo que você esteja numa cidade interior, às vezes, né, Judson? Ali você está na tua comunidade, na tua igreja e parece que você é a tampa, né? Você é o último, você é o querubim ali. É verdade. Né? E aí você não tem com quem compartilhar algo, alguém que fale na sua vida, alguém que você possa rasgar o seu coração realmente né, de uma forma assim, de cima para baixo, te dar uma palavra de paternidade, uma palavra de mentoria, uma palavra de liberação para sua vida, né? Quantos líderes se sentem assim, né? Eu sou o último estágio. É verdade, é verdade. Não sei o que você pensa disso. Isso aqui faz um sentido. Eu acho que para ser sincero, eu acho que a maioria tem vários tipos de cobertura que a gente chama, que é aquele que é de prevenção e depois aquele que é de manutenção, né, e tudo mais. E a gente tem o de bombeiro. Você chega quando a casa tá pegando fogo. Mas quando a pessoa tem esse muro que você está falando, que é mentor, pessoas que fazem, que a gente usa também a linguagem cuidado pastoral, pastoral care, pessoas que te fazem as perguntas certas, né, Cristina? Exato. Como é que tá a sua vida? Como é que tá seu casamento? Você está descansando? Você está dormindo? Você está tendo tempo para sua esposa, para você, para seus filhos? Então, essas perguntas só fazem pessoas que nos amam. Essas perguntas, a gente precisa ter mentores nas nossas vidas, que nem sempre fazem as perguntas que nós queremos ouvir, mas que fazem as perguntas que nós precisamos pensar, né? Então, eu não tenho dúvida que uma das chaves, porque muitas vezes o inimigo entra e quando a gente assusta, ele está dentro do nosso... Isso é muito forte. Ele está dentro do nosso arraial, é porque essa parte do muro não existe. Exatamente. Muito forte isso. É muito forte. Eu acho assim, vivendo essa experiência, porque nós não estamos aqui como professores que sabem tudo, né? Os imunes, né? A gente sofre essas dores pastorais, né, Gilson? A gente conversa, a gente tem mesa constantemente, né? Isso é curador para nós, né? É interessante isso aí. Eu quero que você preste muita atenção. A gente não está querendo pregar para você, mas acaba a gente fica empolgado. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, aquela pessoa que é mentor na sua vida, de certa forma, tem uma característica de paternidade, vamos dizer, espiritual na sua vida. E fazendo um paralelo, muitas vezes, com a paternidade normal, né? Biológica. Muitas vezes, quando os filhos chegam na adolescência, eles não querem ouvir o pai mais. Porque eles acham que o pai está ultrapassado ou não está. E eles não querem pedir ajuda ao pai porque eles pensam que pedir ajuda ao pai é reconhecer fraqueza. E eu acho que isso acontece, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que às vezes isso acontece até mesmo no ministério. Muitas vezes Deus colocou mentores nas nossas vidas, mas a gente não procura eles. Porque se a gente procurar, a gente pensa, eu estou... mostrando minha fraqueza, meu pai. Eu quero provar para ele que eu consigo. Muito mas bom. Não existe mentor, não existe pai, não existe liderança que tenha alegria em ver você caído, senão falar, olha, eu quero te ajudar antes de você cair. E eu acho que isso é muito fenomenal, isso é muito importante. É muito louco isso, Judson, porque... Opa, olha aqui. Rapaz, o negócio tá... Olha, você tem que arrumar alguém para filmar seus podcasts assim, ó, com café, com tudo, com French press. Aqui tá vendo, ó, xícara do Harvest Field Church. Meu pai, propaganda. Vocês são patrocinador agora aqui, ó. Esse café, eu falei, é o café que nós trouxemos lá do Brasil, do Slow Coffee. Do Oziel, e entra online e vai procurar esse café. Muito legal. Aí, ó, o podcast tá violento agora. É isso aí, tá bombando aqui. Sabe o que eu acho legal disso, Judson? Porque realmente eu penso assim, ter alguns mentores, né? A gente precisa ter mentores em diferentes áreas da nossa vida.
E essa ideia, chegando no campo missionário, como a gente chegou na África, né, há 12, 13 anos atrás, o que a gente via? Que os líderes daqueles missionários eram os chefes deles, eram os pastores dos projetos. Então, como é que o cara vai contar um fracasso, né, uma fraqueza, um momento de dificuldade no casamento para o seu chefe, É né, verdade. para o seu pastor, né? Eu vejo muitos pastores auxiliares sofrendo isso, né? Já fui tantos anos um pastor auxiliar, e você que é um pastor sênior, né? Precisa ter esse olhar. A gente não pode ter um olhar de ciúme, né? Exatamente. Eu quero aqui honrar a vida do pastor Carlos hoje, que é o nosso pastor, né? O pastor da nossa igreja e tal. Mas ele tem toda a tranquilidade da gente e sabe que você é um dos meus mentores. Eu tenho o pastor Mauro lá no Brasil, que é um dos meus mentores. Eu tenho o pastor Públio, que é meu irmão, um dos meus mentores em outra área da minha vida, né? E isso é muito bom porque a gente tem a liberdade de. E outro dia eu tô lembrando aqui que eu liguei pro Mauro, eu falei, cara, eu tô com um problema aqui que eu tô com inveja, entendeu? Eu, isso aqui tá pegando dentro de mim, eu preciso falar com alguém isso, né, cara? Então, quando você consegue abrir o seu coração, cara, você tira aquela carga. E uma coisa que você falou que é fenomenal, que eu sei que isso talvez vai parecer loucura para alguns líderes falando, mas é como criar filhos. Tem uma hora que o seu filho chega numa idade que você tem que colocar ele numa escola, ou que ele vai entrar numa faculdade. Você vai entregar ele por algumas horas durante um dia na mão de outro mentor. E muitas vezes nós, como líderes, nós achamos que nós temos que ser o provedor de toda a sabedoria Boa. e toda a resposta. Mas uma coisa que eu descobri é que Judson, ele tem um limite. Tem coisas que as pessoas que a gente cuida que eu não vou ter a resposta, mas eu tenho que tentar Boa. fabricar, porque eu tenho que ser a fonte. Exatamente. Isso aqui é um modelo doentio, não, talvez ofende pessoas, mas isso é um modelo doentio, Mas quando cara, nós somos a insano. fonte de todas as respostas e você não pode ouvir ninguém que não seja eu. Isso atrofia a sua liderança, Aprisiona a isso pessoa. aprisiona, mas quando nós somos pais amadurecidos, ou mentores amadurecidos, ou discipuladores amadurecidos, nós entendemos que o reino de Deus funciona com equipe. E às vezes eu não consigo mentorear você nessa área, mas tem outra pessoa que vai mentorear você nessa área e vai te ajudar nessa área. E isso não vai fazer com que eu me sinta inferior. Nada, pelo contrário, é uma parceria daquilo que Deus está fazendo. É lindo isso, Eu Judson. acho que isso é o reino de Deus, né? Isso É difícil protege. fazer para a gente entender. Mas isso Olha, protege é a difícil, gente. pastor, entender. Isso protege a gente emocionalmente também. Se você é um sênior e você tem essa tranquilidade, você não está desconfiado, né? Verdade. De que o teu pastor auxiliar, por exemplo, ele tá crescendo em áreas que realmente você não consegue dar e aquilo acaba se tornando um peso para você. Exatamente. E por outro lado, quando você também tem um mentor acima de você, um amigo, né? Em áreas diversas, você também tem a tranquilidade de poder se abrir e tirar essa sobrecarga. De qualquer forma, para nós, sempre haverá pessoas abaixo da gente, né? Enquanto líderes, né? E que a gente não pode levar uma carga além da que é a nossa responsabilidade. E também as nossas cargas pessoais, que a gente não vai levar para os nossos liderados em determinado momento. São assuntos que às vezes são um pouco mais delicados, que realmente precisam de um sigilo maior, de um cuidado. E é muito pertinente quando você tem alguém para você poder abrir o teu coração e a pessoa te aconselhar, te ajudar, orar com É você, verdade. sentar na mesa, tomar um café. Isso é extremamente curador, né? Eu vejo assim que é uma grande proteção que a gente cria em momentos de crise, em momentos que verdade. você está aflito. E interessante, tem momentos de crise que você precisa conversar com alguém que está completamente outside, completamente fora. E eu falo com os irmãos, às vezes eu estou aqui, talvez eu tenha até resposta, mas às vezes uma pessoa que está totalmente alheia vai trazer uma clareza para o seu problema, ou para a solução, ou para a coisa de uma forma mais clara. E isso é muito importante. E aí, o que mais que a gente vai colocar nesse muro? Tem mais Eu acho alguma que coisa? o outro muro aí, a outra parte do muro aí são os amigos, né? Aí, diferente dos mentores, e não que os mentores não sejam os nossos amigos, eu acho que é. Mas nem todo amigo é mentor, né? Então tem essa diferença. Eu creio que todo mentor que você escolhe, você vai caminhando com essa pessoa,
realmente são amigos, pessoas que a gente pode confiar o nosso coração, a gente pode estar tranquilo que são amigos. Mas nem todos os nossos amigos são mentores. Mas essa parte do muro é importante também. Porque eu penso na amizade, a amizade é uma grande troca da nossa vida, né? É Uhum. o compartilhar, né? É a vida na vida, né? Como diz o Carlito Paz, né? Aham. É a vida na vida do outro e a vida dele na sua vida. E quando a gente. O ministério pastoral muitas vezes reduz a nossa vida aos sonhos ministeriais, né? É o lote que você vai comprar novo, é o ministério que vai começar, é o novo culto que você vai ter. Quer dizer que você não tem sonhos pessoais, né? E você não participa de sonhos de outras pessoas também, porque você não tem amigos, É né? verdade, verdade. A gente está tão envolvido com a obra, né? Com a instituição, com aquilo que a gente está defendendo ali, que a gente esquece que nós temos uma vida pessoal e Deus se agrada com essa vida, eu É creio, né? verdade. Então, esse muro de proteção, sabe? Eu penso assim. Você já teve uma. Deixa eu fazer uma pergunta Ah, assim, um pouco delicada, uhum. assim, pessoal, né? Vamos assim dizer. Você já teve uma luta de pensar, sabe aquela coisa onde todo lugar que você tá, você acaba sendo. Sabe quando você. Não tem como separar isso, porque eu luto com isso, mas sabe aquele cara que é vendedor de carro, todo lugar que ele tá tendo. Então, na verdade, toda pessoa que ele conhece, ele tenta vender carro. E muitas vezes nós, como no ministério, a gente não consegue relacionar com pessoas como amigo. Todo mundo a gente vê, eu tenho que resolver o problema dele, eu tenho que solucionar o problema dele, eu Exatamente. estou aqui. Será que isso a gente não precisa ter ambientes onde a gente tem apenas amigos? Eu creio que sim, cara. Você Eu já acho que passou por essa situação? Minha esposa, ele já me consertou nisso. Falou, Judson, relaxa. Descansa, é hora só de desfrutar de amizade, não de tentar ser um pregador ou profeta ou resolver tudo, mas e eu descobri que eu preciso de ambientes assim. sim, a gente precisa. E eu acho que a gente vê exemplos no próprio Senhor Jesus. É claro que a nossa vida sempre está falando, né? A gente fala daquilo que está dentro de nós. Mas a gente vê Jesus em ambientes diferentes, se relacionando com pessoas diferentes, e para mim faz sentido até assim, ele tem 12 discípulos, mas o texto diz em determinado momento que ele vai à casa dos amigos, Casa dos amigos. né? Marta, Maria, Lázaro, ele vai à casa dos amigos. Então, isso chama atenção de alguma forma para mim, entendeu? Tem os discípulos. Uhum. Você vê que lá, quando vai fazer um pacto, né, uma aliança, algo do ministério, que ele está chamando, eu tô com os discípulos. Mas tem um momento que eu vou à casa dos amigos, Uhum. né? Eu estou com os amigos, né? Eu tinha um amigo que ele até já faleceu alguns anos atrás, mas a gente tinha uma brincadeira. Quando a gente saía de férias, né? Era proibido falar de igreja, né? Então, e ele tinha um toco, né? Era uma madeira enorme. Ele falou, se alguém falar de igreja aqui, é o toco no Logo, dedo. Vamos bater o toco aqui, justamente para a gente se policiar com relação a isso. E quando a gente tem bons amigos, a gente também está levando do Senhor Jesus Sim, para essas pessoas, sim. fora desse ambiente da igreja. Você vê que como que a nossa vida pode se ampliar a nível de vitórias, de conquistas, de realizações, de alegria, quando você tem relacionamentos fora, Isso, né? isso. Relacionamentos que não estão ligados com aquele ambiente que é o seu trabalho todo tempo, Muito né? bom. Então, isso é curador, isso é Muito forte, saúde muito forte. emocional, né? Você está num ambiente que você pode falar de futebol, seja daquilo que você gosta de fazer, né? Eu acho que isso é um muro de proteção, Isso. sabe? Um São coisas alívio. bem práticas, né, China? Exatamente. Eu acho que essas coisas a gente não fala muito, né? Coisa bem simples, né? Eu preciso de um mentor, de alguém que eu abra o coração, preciso de um ambiente de amigos, onde rir, né? Eu Exatamente. acho que muitos de nós, pastores, temos dificuldade de rir, né? Estranho Exa isso, né? Eu não tenho vontade de. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. E ver essas coisas como muro, pra mim é tipo assim, não é muro porque. Como pode ser muro? Mas é É proteção uma para nossa saúde proteção. emocional. Isso é muito Exatamente. interessante. É uma proteção, porque a gente foi criado para Isso é muito relacionamento, não importante. é? Nós somos criados para relacionamento, né? E por que que a gente não exerce isso, né?
Como outras coisas até que a Bíblia nos fala, né? De práticas. A gente está muito ligado assim, oração e leitura da palavra, né? Mas e a meditação? Que é uma. Verdade. Aqui em Fort Myers a gente tem essa preciosidade, né? Uma natureza Meu maravilhosa, pai. uma praia, um pôr do sol lindíssimo, né? E quantos domingos ali que eu consigo, após o culto, ir para a praia. Cara, o que eu gosto de fazer é me retirar um pouco, estar com o pessoal, com a família, mas dar uns passos assim mais sozinhos e ficar contemplando, né? A Uhum. criação, a natureza, né? E isso é uma proteção para a nossa vida, né? Então são práticas que às vezes a gente deixou, que Deus nos deu, que são coisas lindas, maravilhosas para a Coisas gente. práticas da vida. Meu pai, coisa fenomenal. Coisa fenomenal. Tem mais alguma coisa aí? Como que é? Rapaz, não sei como é que tá o nosso tempo aqui, Nosso mas tempo já tá se tá acabando, já acabando, tá não sei se a gente acabando. deixa para a próxima, mas aqui, vamos fechar esse muro Vamos fechar então, o muro, vamos fechar o rapidinho, né? muro. Eu coloquei aqui também, e isso tem sido uma experiência nossa, eu não estou falando de amigos, realmente a gente cria, eu posso dizer assim, eu e a Inês, nós somos privilegiados, Judson, de nos anos de ministério, a gente poder ter construído isso, né? Construído amizades boas, amizades saudáveis, amizades que não estão relacionadas diretamente com a igreja que a gente está servindo. Então, isso é muito curador. E a família, né? A gente não pode deixar de esquecer a vida pastoral, né? A vida. Nós temos família, né? Nossos irmãos, pastores, que têm dado a vida por tantas pessoas. Olha, que adianta você ganhar o mundo inteiro, né? E você não tá junto com a É sua família, verdade, né? é Ontem eu estava verdade. falando para um casal que sobre o nosso orçamento familiar, né? Os meus filhos, até hoje, ainda o nosso orçamento é um só. Enquanto eles não casarem, né? Isso não é uma obrigação, Aham. mas é um orçamento compartilhado. Por quê? Porque as nossas férias todas nós planejamos juntos. Se a gente ia comprar um carro, a gente planejava junto. Se a gente vai comprar uma casa, se a gente vai fazer. Se a Laís, quando ela veio fazer um intercâmbio aqui, a gente planejou junto. Você entende que isso é uma proteção? Quando o pastor ou o líder ele fala assim: não, o ministério é meu e ele toma frente daquilo e ele não consegue envolver a vida dele com a sua Uhum, família, uhum. não consegue ter uma vida, né? Tudo se resume ao ministério, ao trabalho. Isso é muito nocivo e a sua casa está desprotegida, cara. Você está Verdade. construindo um grande ministério, uma grande igreja, às vezes, e não tem alegria no teu lar, né? Eu estava até falando pro Caleb aqui que vocês vão conversar hoje aqui, nós vamos conversar de férias pastoral, né? Férias que a gente tem que curtir com a família, né? Verdade. E no Brasil a gente conseguiu fazer isso por muitos anos, né? Ter o nosso tempo de qualidade, de sonhar junto, e isso é uma proteção, Essa é a parte do muro né? fundamental, na minha opinião. Fundamental, porque os problemas da igreja eles vão continuar todo 24 horas. Se você não reservar esse tempo não é seu, né? Mas Deus te deu Meu tempo para pai. você gerir, te deu Glória a esse muro de Deus. Glória proteção a que é a Deus. família, né? Eu acho que o último aqui, que é o para mim é um grande desafio também, eu acho que deve ser para muitos irmãos aqui, que é o nosso tempo do descanso, né? Esse é o Hum, muro, né? E esse relacionamento, nós estamos falando de relacionamento aqui, né? Com mentores, com amigos, com família, mas é o nosso relacionamento com o Espírito Santo, né? E não o nosso relacionamento de estudo, o nosso relacionamento de direção para coisas, né? Mas o nosso relacionamento realmente de curtir a de presença do nosso curtir. amigo Amém. Espírito Santo, Isso, de isso. sentir o coração dele, de sentir o nosso coração. Será que isso é possível, né? Será que isso existe, Judson, né? Acho que você pode falar isso pra gente, né? Esse tempo de Glória a Deus. É convivência com o Espírito verdade, é verdade. Santo. Eu vou ser bem sincero, isso que você está falando é tão simples e prático e tão profundo ao mesmo tempo que eu acho que entrar no nosso descanso é entrar nele, o tempo com ele. E eu vou ser sincero, às vezes eu chegava de viagens tão cansado, China, tão arrebentado, 3 dias quebrado. Tinha 1 milhão de coisas para fazer na semana, e eu pegava de manhã cedo, sentava na minha varanda e ficava com Jesus, quieto. Tava desanimado, a vim chutar o balde, de repente eu tava ali, aquietava, pegava às vezes meu violão, adorava um pouquinho. De repente parece que Um alívio, uma algo, paz. algo, não, eu sei que tudo vai dar certo. É o Senhor que está no controle.
É Ele que tem. Que coisa maravilhosa, né? E parece que esse é um tempo até sem oração, né? Eu não Não, sei se eu tô sendo tá, herege aqui, mas né? É o tempo sem oração, cara. É o tempo de estar junto, é o tempo de você pegar uma xícara de café e tá ali na varanda e tá onde você, né, se sentar sente com Ele, bem, e você descansar. tá relax ali, tá curtindo a presença do Espírito Santo, né? E a gente remete tanto, às vezes, àquela vida da oração e das coisas que a gente tem que resolver. Sempre parece que é uma guerra, né? Em muitos momentos a gente vive essa guerra, né? De Sim, pedir, de clamar por pessoas, né? Mas exatamente. será que a gente não foi chamado para desfrutar Para também? desfrutar. E eu acho, não, eu creio que o Senhor nos criou de uma forma, o organismo humano, a forma Uhum. humana. E essas partes do muro que você acabou de falar. É o que eu tenho percebido, que muitos líderes que não têm isso, eu percebo isso na minha própria vida, se não tem um descanso suficiente, seja ele no Senhor, seja ele o dormir direito, seja ele Exato, o comer direito, o horário de comer, todas essas coisas, você abre uma brecha no seu muro. E aí exatamente, depois fala, essa é o inimigo, eu não sei o que lá. Não, é porque você deixou alguma parte do muro aberta. exato. E aí você tá onde isso é fenomenal, China. Você deu uma aula aqui top demais. Estamos procurando viver isso, cara. Eu acho Glória a que esse é o desafio para Deus. todos Glória nós, a né? Deus. E que a gente possa aprender, né, com essa Amém. Nós palavra. estamos muito compromissados em te dar ferramentas para que você possa ser renovado, ah, receba esperança, graça. Hoje eu estava lendo um texto, China, para a gente terminar aqui, João capítulo 10, quando Jesus fala sobre o bom pastor, né? Ele diz que, ele fala exatamente isso, ele fala, o ladrão e o salteador, ele não entra pela porta, ele entra pelo muro. Foi o que eu estudei hoje de manhã. Uau, Ou seja, se o muro está aberto, ele vai entrar por ali. E aí, quando você assustar, ele já roubou as ovelhas. Já levou as ovelhas. Agora, uma coisa que me chamou a atenção hoje, quando eu estava lendo isso, é um texto tão clichê e simples. Jesus falou assim: pro pastor, duas coisas acontecem. O porteiro, a palavra gatekeeper, aquele que guarda o uhum, portão. O porteiro abre a porta. Em outras palavras, você não precisa fazer força. Você não precisa gemer. é, Você não precisa carregar um sobrepeso. Se você tem um chamado de Deus, se você tem, se você é legítimo, né? Eu estava pensando hoje, eu até falei com alguém, que a porta é a entrada legal. exatamente. Se você é realmente chamado de Deus, você vai procurar os canais legais. E o canal legal, naturalmente, o Espírito Santo, o gatekeeper, o Espírito Santo, e Jesus fala, eu sou a porta. E eu estava pensando, quem que é o gatekeeper? É o Espírito Santo que abre Muito pra legal, muito gente, né? louco, Que muito abre legal. pra gente entrar. Então, eu fico pensando, às vezes a gente fala, eu tenho que romper, quebrar tudo pro meu ministério romper. E o Senhor fala, não, filho, você tem que apenas obedecer, edifica o muro, esteja maduro e deixa que eu vou abrir a porta para você. E aí você vai Uhum. entrar. E aí a gente fala, eu tenho que pregar mais alto para minhas ovelhas ouvirem. Jesus fala, não, o bom pastor, a ovelha ouve a sua voz. E eu pensei assim, será que é loucura na minha cabeça? Ou será que muito gemido que a gente faz no ministério é desnecessário, quando na verdade a gente precisava apenas fazer o que o Senhor nos manda fazer, e Ele vai abrir a porta. Nós vamos entrar dentro do ministério. E as coisas, quando Ele nos dá uma palavra, aqueles que precisam ouvir vão ouvir. Eu não sei se é loucura da minha cabeça, mas você falou sobre a sobrecarga, eu acho que é muito, muito alinhado com isso, né? Isso é É, maravilhoso. China, muito obrigado mais uma vez. Olha, gente, meu coração está tão empenhado nesse assunto específico. Eu queria te pedir, manda perguntas pra gente. Aproveita, o China vai estar com a gente fazendo vários programas. Ele é psicólogo, experiente, pastor, passa pelas mesmas coisas que você deve passar, que nós passamos, que nós mortais passamos, né? E tudo mais. Manda perguntas pra gente. Né? Entra aí nas nossas redes sociais ou no Instagram.
Judson Oliveira 1, ou pelo YouTube mesmo. Põe aí nos comentários uma pergunta que você tem. Por mais, você pode fazer aquele tipo de pergunta assim: eu conheço alguém que conhece alguém, não precisa ser você, eu conheço alguém que é meu amigo tá com esse problema. Você pode mandar, a gente vai tentar responder com muito temor, com muito carinho. E porque nós cremos, ouça isso, pastores, missionários, líderes, o Senhor está empenhado em trazer cura para a sua vida. Sim. E eu queria te dizer uma coisa: se o seu muro está rompido, liga agora para um amigo, vai tomar um café com ele. Eu acabei de tomar um cafezinho, vai procurar um amigo, vai tomar um café. Liga para o seu mentor que tem meses e fala: deixa eu sentar com você e abrir meu coração. Me faça perguntas que me deixam inconfortáveis. Sabe aquelas perguntas? Mentor faz pergunta que te deixa inconfortável. E aí, como é que tá seu casamento? E aí ele olha para a esposa e pergunta: como é que ele tá te tratando? Nós precisamos de pessoas assim na nossa vida para que nós possamos ser saudáveis. Glória a Deus. Obrigado, China. Vamos fazer uma oração, abençoar esse... Eu tive uma visão agora aqui, eu queria compartilhar. Por favor, isso, compartilha. Né, o Senhor me mostra que tem casas maravilhosas, né? E quando Deus olha para essas casas, fala: sua casa é linda, e eu contemplo isso na sua vida. Mas essa casa está correndo risco, né? Então, se preocupe com isso, busque ajuda para que o seu muro seja construído, para que essa casa não seja atingida, né? Aleluia. Então, que tem pessoas tão preciosas, tão amantes de Jesus, tão servos, pessoas que têm dedicado tantos anos da sua vida, né? Não fique com culpa nenhuma de você ter o seu tempo agora, de não trabalhar na casa, né? Mas de fazer esses muros, de ter o seu tempo, porque isso vai ser tremendo, e aquilo que já está construído vai ser preservado, né? É verdade. Isso é muito sério, China. Isso é muito importante. Eu acho que você precisa... Ouve isso, querido. É hora de edificar os muros. Procura onde precisa ser edificado. E você falando, meu coração vai lá: quantos irmãos, quantos homens de Deus tremendos que, de repente, cadê eles? Ou se perderam ou no processo, alguma coisa. E a gente pensa: será que eles não foram homens de Deus? Será que eles falaram alguma coisa? Foram sim, são homens, têm casas lindas. Mas a preocupação com a casa, eles não preocuparam com o muro. Não preocuparam com mentoreamento, a gente chama mentoreamento ou cuidado pastoral, né? Ter alguém que fala na sua vida, né? Ou não preocuparam com a sua família, ou não preocuparam com manter um ambiente de cura, que é ambiente de mesa, de amigos, de cura. E isso é tão simples, tão prático. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo juntos. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está tocando pessoas, pastores, líderes, diáconos, profetas, missionários. Eu sei que o Teu Espírito está tocando pessoas agora, Pai, que se sentem solitários, que se sentem invadidos, Pai, porque em algum ponto da história perderam lugares nesse muro, onde esses muros não estão edificados. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós pedimos agora que o Senhor revele a cada um que está assistindo esse podcast agora, Senhor Jesus, os muros que precisam ser tampados, as áreas que precisam ser tampadas, para que uma cura completa seja estabelecida. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor guarde as nossas famílias, nossos filhos, nossos relacionamentos com líderes que nós temos, com amizades, Pai, a nossa família, a nossa casa, meu Deus, o nosso tempo de descanso, Senhor Jesus, seja maravilhoso, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça venha, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Hoje foi um pouquinho além, o nosso tempo voa, China, o tempo que voa. Deus abençoe a sua vida. Não esquece de mencionar esse vídeo para algum amigo seu. Se está te abençoando, manda mensagem para a gente ou indica alguém. Aperta um like aí, subscribe, né? Como diz, né? Subscreve aí no nosso canal. Deus abençoe você. Amamos a sua vida. Mais uma vez, obrigado, China. Deus te abençoe. Um abração, queridos.